Graças a Deus estamos aqui mais uma noite, reunidos em nome de Jesus, para poder louvar o nosso Deus, né? Cultuar o nosso Deus. É um privilégio para nós estarmos aqui, né? Hoje nós estamos um pouco desfalcados, né? Tem bastante gente aí que está fora hoje, mas todos por um bom propósito, né? Todos têm um motivo, né? Deixar um abraço para todos os que não puderam vir hoje, mas que, né, o time que veio tá firme, tá forte, tá animado, e é isso que importa, graças a Deus, amém? Igreja, eu queria compartilhar algo com os irmãos hoje, algo que foi escrito numa época muito específica da história do povo de Israel, mas que me chamou muita atenção. Eu acho que fala muito a nós hoje, devido ao nosso estilo de vida, né? Esse estilo de vida moderno, esse estilo de vida que nós temos, que é corrido, né? Que a gente sempre sem tempo. E é sobre isso que eu queria compartilhar com os irmãos. Queria convidar os irmãos para a gente poder orar. Vamos fechar os nossos olhos. Senhor Deus, nosso Pai, nós te agradecemos por esse momento, ó Deus. Te agradecemos pela tua palavra, Senhor, que é lâmpada para os nossos pés. Que o teu Espírito é bem-vindo aqui nesse lugar, Senhor. Trabalhe o nosso coração, faz do nosso coração uma terra boa para a tua semente, ó Deus, para que ela venha se multiplicar, que todas as pessoas que estejam à nossa volta possam colher desses frutos, Deus, que a tua palavra dá em nós. Em nome de Jesus. Amém? Então, ela foi escrita, né, esse trecho que nós vamos fazer essa reflexão de hoje foi escrito numa época específica, mas fala muito a nós hoje. Quem participou dos nossos estudos de sexta-feira, principalmente a primeira revista que nós estudamos, vai estar bem familiarizado com o contexto desse texto. Mas quem não participou, vamos falar um pouquinho aqui sobre o contexto para a gente poder entender, porque a época, entender sobre a época vai nos ajudar muito hoje nesse texto. Então, esse texto que nós vamos ler, quem já quiser abrindo, é o livro de Ageu, livro do profeta Ageu. Então, um pouquinho antes aí dos evangelhos, depois de Sofonias e antes de Zacarias. É o livro de Ageu. Então, esse profeta ele foi levantado nessa época do pós-exílio, né? Nós sabemos que o povo de Israel ele foi levado cativo, né, pelos babilônios. Deus avisou, né, por diversas vezes aquele povo que isso ia acontecer, né, por conta da desobediência. E aí o povo é levado cativo, Jerusalém é toda destruída, né, os muros, o templo, é tudo destruído. Só que Deus também, através dos profetas, falou, né, que esse povo iria retornar, né, que ia durar um certo tempo, isso que ia acontecer, e esse povo depois ia retornar. E aí ele coloca no coração do rei Ciro para liberar esse povo para poder voltar para a terra de Israel, né, a terra prometida. E ele levanta também Neemias, né? Aí é onde entra a história de Neemias. Conta que ele foi uma pessoa levantada por Deus que sentiu no coração essa vontade, né, de reerguer a cidade, reerguer a nação de Israel. Então ele foi levantado por Deus. E aí Neemias então volta, né, junto com alguns ficaram lá, né, só que tudo muito desolado, né, extrema pobreza e destruição. E Neemias volta e ele vê aquilo tudo. Né, tudo destruído, os muros destruídos, as portas da cidade destruída. E aí ele convoca alguns do povo, né, e eles começam essa reconstrução, né, a reconstrução de Jerusalém. Deus era com ele, né, e a gente vê que acontece algo assim fantástico, né, a construção de todo o muro, a reconstrução, ela durou 52 dias, né, quando poderia durar muito mais. A gente vê que era da vontade de Deus realmente. Só que eles enfrentaram também uma forte oposição, né? Os povos que estavam ali ao redor, alguns governantes, eles se opunham a esse retorno de Israel, essa restauração de Israel. Mas a obra continuou. E ele começou, assim que Neemias chegou, ele começou pelos muros da cidade. A gente estuda no livro dele isso. E o muro ele tinha todo um simbolismo, né? Aquela proteção que a cidade tinha todo um simbolismo. Aquilo ali respingava até em Deus, porque aquilo ali, né, para todo mundo que passava e olhava toda aquela destruição, era como se o Deus daquele lugar não foi capaz, né, não foi suficiente, não foi forte o suficiente para proteger aquele povo. Né, e ele viu aqueles muros destruídos e eles começam então a reconstrução. Começa pelos muros, né, vai reconstruindo as casas, e aí é nesse tempo, é nessa época que o profeta Ageu é levantado.
Só para os irmãos entender mais ou menos o contexto e a época, amém? E aí, sempre que um profeta é levantado, é porque algo precisa ser confrontado, né? Esse povo ele foi para o exílio, passou um tempo longe, e aí eles ainda não tinham aprendido algo. Ainda precisava ser trabalhado algo na vida deles da parte de Deus. E aí o profeta ele é levantado. A relação deles com Deus ainda não era uma relação íntima, uma relação verdadeira. Ainda faltava algo para ser trabalhado. Então vamos lá para o livro de Ageu, no capítulo 1. O livro de Ageu é curtinho, são só 2 capítulos, né? No primeiro dia do 6º mês, do 2º ano do reinado de Dario, a palavra do Senhor veio por meio do profeta Ageu ao governador de Judá, Zorobabel, filho de Sealtiel, e ao sumo sacerdote Josué, filho de Jeozadaque, dizendo: Assim diz o Senhor dos Exércitos, esse povo afirma, ainda não chegou o tempo de reconstruir a casa do Senhor. Então o que esse povo estava falando? Né, Deus levanta o profeta vai falar direto com o líder. Esse povo está falando que ainda não é tempo de reconstruir o templo do Senhor. E aí o profeta continua, né, mais uma vez a palavra vem. Por isso a palavra do Senhor veio novamente por meio do profeta Ageu. Acaso, Deus falando, né? Acaso é tempo de vocês morarem em casas de fino acabamento enquanto a minha casa continua destruída? Olha o que Deus está falando para esse povo. Vocês falam que ainda não é tempo de reconstruir o templo, mas vocês não só estão levantando casas, como estão dando a elas fino acabamento, enquanto o meu templo continua destruído. Né? Olha a chamada de atenção, né, que Deus está dando para o povo. Verso 5. Agora, assim diz o Senhor dos Exércitos, vejam aonde os seus caminhos os levaram. Então ele está falando, olha a consequência dessa escolha, né? Olha aonde que isso os levou no passado, né? Essa desobediência, essa questão de deixar em segundo plano, olha aonde isso os levou e aonde tem levado nesse momento. Vocês têm plantado muito e colhido pouco, vocês comem, mas não se fartam, bebem, mas não se satisfazem, vestem-se, mas não se aquecem. Aquele que recebe salário, recebe-o para colocá-lo numa bolsa furada. Então essa é a consequência, né, daquela má escolha, dessa má escolha. Verso 7. Assim diz o Senhor dos Exércitos, mais uma vez ele fala, né, vejam aonde os seus caminhos os levaram. Verso 8. Subam um monte para trazer madeira, construam um templo para que eu me alegre e nele seja glorificado. Olha o que o Senhor está falando, subam um monte. Há pouco agora o pastor Bruno, ele compartilhou, né, sobre subir o monte, né? O que significa subir o monte. E é isso que Deus está falando, subam o monte, tragam madeira. Olha o que Deus está pedindo, né? Tragam madeira, uma coisa que é simples. Né? Ele não pediu nada assim, né, valioso, não. Tragam madeira, subam o monte, tragam madeira, construam um templo. Verso 9. Vocês esperavam muito, mas eis que veio pouco, e o que vocês trouxeram para casa, eu dissipei com um sopro. E por que o fiz? Olha, ele está sendo bem claro e ele está assumindo, né? Ele está assumindo, porque o fiz, ele o fez. Por causa de vocês. Pergunta o Senhor dos Exércitos, por causa do meu templo que ainda está destruído, enquanto cada um de vocês se ocupa com a sua própria casa. Então era isso que estava acontecendo, né? Eles estavam se preocupando com as suas próprias casas e deixando o templo do Senhor ainda sem construir, ainda em ruínas. E mais uma vez ele aponta, né, o descaso, o egoísmo, né, daquele povo em relação ao quê? Em relação à comunhão com ele. Verso 10. Por isso, por causa de vocês, o céu reteve o orvalho, e a terra deixou de dar o seu fruto. Nos campos e nos montes provoquei uma seca que atingiu o trigo, o vinho, o azeite e tudo mais que a terra produz, e também os homens e o gado. O trabalho das mãos de vocês foi prejudicado. Verso 10 e 11. Então o Senhor está falando que isso foi consequência dessa má escolha. Né, consequência de deixar
algo que não deveria ser deixado em segundo plano, ter sido deixado em segundo plano. E aí a gente vai para o verso 12. Zorobabel, filho de Sealtiel, o sumo sacerdote Josué, filho de Jeozadaque, e todo o restante do povo obedeceram à voz do Senhor, o seu Deus, por causa das palavras do profeta Ageu, a quem o Senhor, o seu Deus, enviara. E o povo temeu ao Senhor. Então aqui nós vemos, o povo entendeu a mensagem, né? O povo entendeu o puxão de orelha, o povo obedeceu, o povo temeu. E aqui nesse ponto acontece algo também que precisava ser tratado, né? A gente vai pular um pouquinho lá para o livro de Esdras, porque o que aconteceu? Eles começaram então a reconstruir o templo, né? Eles tudo destruído, eles tinham poucos recursos, pouco material, né? Madeira, pedras, entulho talvez, e aí acontece um sentimento por parte de alguns que viram o templo antigo que foi destruído. Vamos pular lá para o livro de Esdras, o capítulo 3, versículo 11. Nós estudamos, né? Na sexta-feira nós passamos por essa parte aí. Esdras 3:11. Com louvor e ações de graças cantaram responsivamente ao Senhor. Ele é bom, o seu amor a Israel dura para sempre. E todo o povo louvou o Senhor em alta voz, pois haviam sido lançados os alicerces do templo do Senhor. 12. Mas muitos dos sacerdotes, dos levitas e dos chefes das famílias mais velhos que tinham visto o antigo templo choraram em alta voz quando viram o lançamento dos alicerces desse templo. Muitos, porém, gritavam de alegria. Não era possível distinguir entre o som dos gritos de alegria e o som do choro, pois o povo fazia enorme barulho e o som foi ouvido a grande distância. Os irmãos conseguiram entender o que estava acontecendo? Então, eles começaram a reconstruir. Mas aqueles que viram o antigo templo, o templo de Salomão, em todo o seu esplendor, seu luxo, sua imponência, eles ficaram tristes, né, em ver aquilo tudo sendo reconstruído de uma forma simples, né? E aí o Senhor vem mais uma vez através do profeta Ageu, no capítulo 2, ele vem tratar sobre essa questão. Capítulo 2, verso 1. No 21º dia do 7º mês, veio a palavra do Senhor por meio do profeta Ageu. Pergunte o seguinte ao governador de Judá, Zorobabel, filho de Sealtiel, ao sumo sacerdote Josué, filho de Jeozadaque, e ao restante do povo. Quem de vocês viu este templo em seu primeiro esplendor? Comparado a ele, não era como nada o que vocês veem agora? Né? O próprio Deus está falando sobre isso. Vocês que viram o antigo templo, não é como nada o que vocês estão vendo agora, né? Entulho, madeira, coisas simples. Mas ele continua. Coragem, Zorobabel, declara o Senhor. Coragem, sumo sacerdote Josué, filho de Jeozadaque. Coragem, ao trabalho, ao povo da terra, declara o Senhor. Pois eu estou com vocês, declara o Senhor dos exércitos. Esta é a aliança que fiz com vocês quando vocês saíram do Egito. Meu espírito está entre vocês, não tenham medo. Então o Senhor está animando o povo, está falando, vocês estão vendo que agora é como nada em relação ao outro, mas não tenham medo, não tenham medo. Sem coragem, vamos continuar, vamos em frente. E ele continua no verso 6. Assim diz o Senhor dos exércitos, dentro de pouco tempo farei tremer o céu, a terra, o mar e o continente. Farei tremer todas as nações, as quais trarão para cá os seus tesouros, e encherei esse templo de glória, diz o Senhor dos exércitos. Aqui, irmãos, quando a gente vai estudar esse trecho, né, alguns autores nos remete a Cristo, que aqui, né, o profeta e a promessa que está sendo feita aqui se remete a Cristo, porque ele continua, tanto a prata quanto o ouro me pertencem, declara o Senhor dos exércitos. A glória desse novo templo será maior do que a do antigo, diz o Senhor dos exércitos, e nesse lugar estabelecerei a paz, declara o Senhor dos exércitos. Então ele tá se referindo a Cristo, fazendo uma referência a Cristo, porque aquele templo que eles estavam vendo ali de forma simples, ele fala que ele pode encher aquilo ali de uma glória maior do que foi o primeiro templo, né? Ele está falando sobre a aliança que nós temos em Cristo Jesus, que é maior e mais gloriosa do que a primeira aliança, que teve a sua glória, a primeira aliança em Moisés, né? A gente vê na palavra que Moisés ele subiu o monte, o rosto dele ficava brilhando, né, resplandecendo, e ele tinha que tampar aquilo ali
com véu, porque o pessoal não podia olhar para ele. Mas com o tempo aquela glória ia passando. Né? A glória dessa primeira aliança, ela foi passando, até chegar a uma glória ainda maior que nós temos em Cristo Jesus. A aliança que nós temos em Cristo Jesus. E esse trecho faz referência a isso. Né? Deus está falando, não olhem a simplicidade do que está acontecendo agora. Esse pequeno começo, não olhem. Eu posso fazer com que esse novo templo tenha ainda mais glória. Ele fala, a prata e o ouro me pertencem, ele tem esse poder. É sobre isso que ele está falando. E aí nós vemos, né, essa referência a Cristo, nós vemos ela lá em João 2. João 2, o versículo 18. Ô Gil, por favor. Jesus está falando sobre ele ser esse templo, esse novo templo. Então os judeus lhe perguntaram, que sinal milagroso o Senhor pode mostrar-nos como prova da autoridade para fazer tudo isso? Jesus lhes respondeu, destruam esse templo e eu o levantarei em 3 dias. Os judeus responderam, esse templo levou 46 anos para ser edificado e o Senhor vai levantá-lo em 3 dias? Mas o templo do qual ele falava era o seu corpo. Então aqui nós vemos, né, essa profecia, né, isso se cumprindo. Esse novo templo com uma glória ainda maior, né? O próprio Deus nos deu isso, o próprio Deus fez isso por nós. Amém? Irmãos, então a gente, né, tendo esse texto, né, tentando trazer isso para a nossa vida, né, uma aplicação prática para nós somos esse povo de Deus. Né? É engraçado como muitas vezes a gente olha para a palavra, a gente vai estudar o povo de Israel e muitas vezes a gente julga, né? Fala, nossa, esse povo depois de ter vivido tanto, de ter visto tanta coisa, ainda agiu dessa maneira, mas nós somos iguais, não adianta a gente querer fugir, não adianta a gente querer julgar, né? Nós temos muita semelhança, né? Mas graças a Deus pela palavra, que hoje nós temos isso tudo para nosso exemplo, né? Para nossa edificação. Então nós somos esse povo de Deus, né? Nós somos chamados filhos de Deus. Até a última vez que eu tive aqui compartilhando, eu compartilhei sobre a nossa identidade que nós temos de filhos de Deus. Então, assim como aquele templo, o que era o templo para aquele povo? O templo era esse local de comunhão com Deus, esse local de proximidade com Deus, com o poder de Deus. Era o lugar de relacionamento com Deus. Né? Isso significava o templo para aquele povo. Né? Então, quando Deus, através do profeta, diz, reconstrua um templo, a gente pode trazer isso para a nossa vida. O que é esse templo para nós hoje? Hoje nós sabemos, né, o Espírito Santo habita em nós. Né? A palavra diz que nós somos templo do Espírito Santo. Então, nós acessamos esse lugar quando a gente fecha a porta do quarto, a gente entra no secreto. É sobre isso, é sobre construir um relacionamento com Deus, um relacionamento íntimo e verdadeiro. Então, assim como esse templo era para esse povo, esse lugar, nós também precisamos desse lugar. Esse lugar de intimidade, esse lugar de oração, esse lugar de comunhão com Deus. Então aqui o profeta está fazendo essa exortação, construam o templo, e nós também devemos fazer isso. É nesse paralelo, né, da nossa comunhão com Deus, do nosso relacionamento íntimo com Deus. E assim como esse povo, irmãos, a gente vai fazer essa reflexão, a gente vê o quanto a gente tem vivido, né, de forma corrida, de forma a deixar esse templo, essa construção desse templo em segundo plano. Deixar isso para depois, né? A gente preocupa com nossos próprios interesses, assim como eles, a gente preocupa com a nossa casa, com o nosso conforto, né? E muitas vezes deixando de lado a comunhão, a construção desse templo. A verdade é que a gente quer deixar a nossa vida arrumadinha, né? A gente quer arrumar tudo primeiro, para depois a gente pensar nesse relacionamento, para depois a gente pensar nessa comunhão. E a gente vê que, né, essa é uma escolha errada. É uma escolha errada a gente fazer isso, é uma escolha errada a gente deixar isso para segundo plano. Muitas vezes a gente toma decisões sem consultar a Deus, e depois a gente ora querendo que Deus faz parte, né? Querendo que Deus faça parte daquilo que a gente está querendo. Ao invés da gente buscar um relacionamento com Ele, buscar construir algo com Ele, caminhar com Ele, colocar Ele, né, em todo o processo, e aí sim, né, a gente buscar alcançar a plenitude, a abundância do que Ele tem para nós, porque o texto ele fala sobre isso. Né? O próprio Deus falou sobre uma abundância material. Né? Nós não precisamos ficar presos só nessa abundância material de que fala o texto, né? Onde ele fala, vocês
plantam muito e colhem pouco, vocês comem, mas não se satisfazem, vocês bebem, mas não são satisfeitos, vocês vestem, mas não se aquecem. Ele está falando sobre uma provisão mesmo, né? Algo físico. Mas a gente pode expandir isso para uma coisa além disso, né? Abundância de paz, de fraternidade, de amor, de tudo, né? E muitas vezes a gente faz isso, a gente começa a abrir mão do cuidado de Deus. O que esse povo estava fazendo, o que foi chamado a atenção pelo profeta, era que o povo estava abrindo mão do cuidado de Deus. Mesmo depois do cativeiro, mesmo depois de ficarem esse tempo afastados, eles ainda não tinham uma consciência, né, um relacionamento íntimo e verdadeiro com Deus. E é como se estivessem abrindo mão do cuidado de Deus, querendo buscar o seu conforto, os seus interesses com a sua própria força, a força do seu braço. E a gente vive muitas vezes assim, né, como se a vida com Deus, o relacionamento com Deus fosse só mais um plus, né, é só mais alguma coisa. A gente corre atrás do trabalho, a gente corre atrás, né, de coisas da família, do conforto, do lazer, e aí Deus é só mais um plus, né? A gente acha que não, a semana inteira eu estou tranquilo, eu vou na força do meu braço, mas domingo eu vou lá, né? E não é só assim, né? Aqui o texto ele é bem claro sobre as consequências, a consequência disso tudo. O chamado, irmãos, é para caminhar junto, o chamado é para caminhar junto, ele quer nos abençoar. E muitas vezes a gente tem essa sensação, né? Assim como Deus está falando aqui, né, que o céu reteve o orvalho, né, que eles trabalhavam muito e viam pouco. Quantas vezes a gente não tem essa sensação, né? Ou fases que a gente passa na nossa vida com essa sensação, nossa, eu estou trabalhando tanto, eu estou me dedicando tanto, e às vezes a gente está vendo pouco. Mas eu acredito que esse texto ele fala sobre isso. Será que nós estamos fazendo da maneira correta? Será que nós estamos chamando Ele para fazer parte com a gente de tudo que a gente está vivendo? Né? E aí a gente se vê nesse esforço, e o pessoal até brinca, né? Fala, ó, esse mês vai sobrar R$120, aí vai e acaba o gás. Né? Então é sempre essa sensação que a gente se esforça, mas a gente vê o pouco, e Deus está chamando para ver mais. Deus está chamando para mostrar a abundância, para mostrar não a escassez, mas tudo aquilo que Ele pode fazer. Mas a gente precisa querer, colocar Ele em todas as áreas da nossa vida. E aí tem duas coisas que me chamou também a atenção nesse texto. A primeira é que quando Deus vai chamar a atenção do povo, em nenhum momento a gente vê Deus falando assim, larga tudo e vai focar no templo. Né, larga tudo o que vocês estão fazendo, larga a casa de vocês e foca no templo. Agora eu quero que reconstrua o templo. Ele podia fazer isso, mas ele não faz. Ele não faz isso. Né, a gente vê a bondade de Deus, a misericórdia de Deus. Né, ele podia falar, larga tudo, não. O chamado é esse, é para caminhar junto. Né, reconstruam o templo, né, subam um monte. Mas ele não manda largar tudo. Né. Isso a gente tem que entender, é um processo. É como um processo, né, é deixar ele fazer parte de tudo, e todas as coisas vão caminhar. Né? Com o tempo, ele vai mostrar o que deve ser abandonado, o que vai prosperar, o que não vai prosperar, mas é o tempo, é o processo. Mas o chamado é para caminhar junto. Né? Ele é tão bom porque ele podia mandar largar tudo, mas não, ele não faz isso. Outra coisa que chama atenção é quando ele diz, tragam madeira, subam um monte, tragam madeira. Olha o que ele está pedindo. Ele podia pedir ouro, prata, pedra preciosa, né? Traz tudo isso para o meu templo, eu quero é isso, não. Ele fala, traga madeira, algo que é simples, que custa pouco, né? Um esforço pequeno da parte de vocês, mas por que ele faz isso? Porque ele é capaz de multiplicar. Né? Como se ele estivesse falando, vem do jeito que vocês estão, entrega o pouco que vocês acham que vocês têm, coloca na minha mão, eu faço multiplicar, eu faço a glória de agora ser maior do que a de antes. Né? Então, isso chama muita atenção, porque ele poderia ter pedido algo grandioso, algo glorioso, mas não, porque ele é que quer fazer com que se multiplique. Ele quer fazer com que aquilo venha alcançar os propósitos dele. E ele fala, vem com pouco, coloca na mesa o que você tem, traz a madeira, o resto, a glória, quem traz sou eu depois. Amém? E ele fez, né, irmãos, porque nós temos essa certeza, né, de Cristo sendo esse templo, essa nova aliança, né, algo que é
glorioso, uma glória que não passa, uma glória eterna, que nós temos em Cristo Jesus. E a gente vê que o povo, ele entendeu o recado, né? O povo agiu em obediência, né? E esse é o alerta para nós hoje, né? Nós entendemos também esse recado, para a gente poder também agir em obediência. E a gente vê que Deus, né, na sua infinita misericórdia, ele ainda faz uma promessa. Nós vamos pular lá para o capítulo 15. Né? Mesmo depois de tudo, né, mas como o povo obedeceu, Deus faz essa promessa. Capítulo 15. Agora, prestem atenção, de hoje em diante, reconsiderem. Em que condições vocês viviam antes que se colocasse pedra sobre pedra no templo do Senhor? Então ele está falando, né? Se lembrem de como estava antes. Antes de vocês tomarem a decisão por mim, antes de vocês tomarem a decisão por um relacionamento íntimo comigo, lembra de como estava antes. Quando alguém chegava a um monte de trigo procurando 20 medidas, havia apenas 10. Quando alguém ia ao depósito de vinho para tirar 50 medidas, só encontrava 20. Eu destruí todo o trabalho das mãos de vocês, com mofo, ferrugem e granizo, mas vocês não se voltaram para mim. Irmãos, Deus reter, Deus segurar, é amor dele. Ele segurar é para não dar coisas a nós que às vezes ia fazer com que esse povo se perdesse de vez, né? Então ele segura para mostrar que nós precisamos dele, que vem dele todas as coisas. Ele quer caminhar junto, ele quer abençoar, né? Então a gente vê até essa questão dele falar que ele segurou o orvalho, né? Que ele fez vir uma seca, é amor da parte de Deus, né? Para poder, amor com o povo dele, né? A gente vê até no nosso, né, na nossa sociedade, né? Quantos pais às vezes não dá de tudo para o filho e às vezes o filho se perde, não é mesmo? A gente vê esse exemplo contrário, mas não é o que Deus fez. Ele fala que ele segurou realmente, mas é por amor, é para poder manter os filhos dele olhando para ele, né? Tendo consciência dessa necessidade que nós temos. A partir de hoje, o verso 18, a partir de hoje, 24º dia do 9º mês, atentem-se para o dia em que os fundamentos do templo do Senhor foram lançados. Então ele está falando, atenta para o dia que vocês começaram, para o dia que vocês tomaram a decisão, para o dia que vocês deram o primeiro passo em minha direção. Reconsiderem, ainda há alguma semente no celeiro? Até hoje a videira, a figueira, a romeira e a oliveira não têm dado fruto, mas de hoje em diante eu abençoarei vocês. Olha a promessa de Deus, olha o que ele está falando, né? Me chamem, queiram estar comigo, queiram caminhar comigo. Eu quero estar com vocês, eu quero abençoar vocês. Mas a gente, igual eu falei, a gente precisa querer, né? A gente precisa querer caminhar com ele. Mas o que ele está falando é isso. Olhem, observem o dia que vocês vão começar, o dia que vocês tomaram a decisão, o dia que vocês deram o primeiro passo. Observem tudo que estava para trás, porque daqui para frente eu quero fazer novas todas as coisas. Daqui para frente tudo vai ser diferente. E é como eu disse, a gente não pode ficar só pensando nas bênçãos materiais, nas coisas físicas, mas em tudo quanto Deus quer nos abençoar, né? Com paz, com harmonia, com tudo. Amém, igreja? Glória a Deus. Queria convidar os irmãos para ficar de pé, vamos ter um momento de oração. Glória a Deus. Amém, Pai. Nós te agradecemos pela Tua palavra, Senhor. Tua palavra ilumina os nossos caminhos, ó Deus. Quantas vezes, Senhor, nós nos ocupamos demais, quantas vezes nós colocamos a nossa vida contigo, o nosso relacionamento contigo em segundo plano, ó Pai. E nessa noite nós queremos te pedir perdão, Senhor. Pedir perdão porque, assim como esse profeta foi levantado nesse tempo, hoje o Teu Espírito Santo fala com a gente, Pai, dessa vida desenfreada que muitas vezes a gente está levando, mas que nessa noite a gente possa entender, ó Deus, o Teu Espírito Santo possa vir sobre nós, para que a gente possa nos voltar para a construção desse templo, a construção desse lugar, ó Deus, de intimidade contigo, desse lugar de oração, ó Pai, que nós possamos subir um monte como o pastor Bruno compartilhou com a gente,
E o Senhor nos pede madeira, o Senhor nos pede pouca coisa, o Senhor nos pede o que a gente tem, o que a gente é. Mas nós confiamos, Senhor, nós confiamos que nas Tuas mãos tudo é diferente, tudo pode ser multiplicado. Foi isso que Jesus fez, Ele pegou o pouco pão, o pouco peixe e multiplicou, e todo mundo comeu, e todo mundo ficou satisfeito, ó Pai. Nós confiamos, ó Deus, o nosso pouco nas Tuas mãos essa noite, ó Pai. Perdoa-nos, porque muitas vezes a gente se ocupa com a nossa própria casa, a gente esquece, a gente tem medo de se entregar, a gente tem medo de servir a Tua casa, a Tua obra. Mas tira de nós, Pai, essa noite, esse medo. O Senhor nos pede para caminhar junto, o Senhor nos pede de cara para abandonar tudo, o Senhor simplesmente pede um lugar no nosso coração, um lugar na nossa vida. O Senhor quer nos abençoar, ó Deus. Vem sobre nós, Senhor, essa noite, muda em nós o que tem que ser mudado. Tira de nós todo esse pensamento, ó Deus, que nos leva a Te deixar em segundo plano, ó Deus. Trata o nosso coração, a nossa mente. O Senhor é bom, o Seu amor que nos move, ó Deus. O Senhor é bom até quando o Senhor retém o orvalho, Senhor. O Senhor é bom. Mas nessa noite, ó Deus, nós queremos viver a abundância do que o Senhor tem para nós. O Seu chamado aqui hoje é sobre isso. É sobre abundância, vida em abundância. Jesus disse, eu venho para que tenham vida e vida em abundância, ó Deus. É essa abundância que nós queremos, Senhor. De caminhar com o Senhor, de entender a nossa identidade, de filhos que nós temos no Senhor, ó Deus. Muito obrigado por tudo que o Senhor fez. Mesmo sem nós merecermos, o Senhor nos promete. O Senhor nos diz, observem como foi antes. Observe como foi antes. Observa de como vai ser de agora em diante. É isso que o Senhor fala para nós essa noite. Nós te agradecemos, ó Deus. Que o Senhor possa cuidar de nós, de todos os nossos irmãos, aqueles que não puderam vir hoje, ó Deus. Que o Senhor seja com todos eles, ó Pai. O Senhor sabe de todas as coisas, ó Deus. Que o Senhor possa agir no nosso meio, através de cura, de libertação, Senhor. Nós precisamos. Essa palavra de hoje nos mostra, Deus, o quanto nós precisamos do Senhor. Que o Senhor possa vir essa noite com o Teu poder, a Tua glória, para poder curar, para poder libertar. Hoje é dia de ceia e é sobre isso. A ceia, ela simboliza essa comunhão que nós precisamos ter contigo, ó Deus. Ela é o símbolo dessa comunhão e por isso nós te agradecemos, Senhor. Em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Pastor Sandri. Amém. Amém, igreja. Agora vamos cear com o Senhor. Momento maravilhoso das nossas vidas. Você que está em casa, prepara teu pão, prepara teu vinho, né, seu cálice, para que participe conosco também. Eu trouxe meu óculos, está aqui. Vamos fazer uma leitura. Livro de João, capítulo 6, de 31 a 35. João 6, de 31. Pronto. De 31 a 35. E depois, no mesmo 6, de 50 a 56, tá bom? Vamos lá. Nossos pais comeram o maná no deserto, como está escrito. Deu-lhes a comer pão do céu. Replicou-lhe Jesus. Em verdade vos digo, não foi Moisés quem vos deu o pão do céu. O verdadeiro pão do céu é meu Pai quem vos dá. Porque o pão de Deus é o que desce do céu e dá vida ao mundo. Então lhes disseram, Senhor, dá-nos sempre deste pão. Declarou-lhes, pois, Jesus, eu sou o pão da vida. O que vem a mim jamais terá fome, e o que crê em mim jamais terá sede. 35. E 6, 50 a 56.
Este é o pão que desce do céu, para que todo o que dele comer não pereça. Eu sou o pão vivo que desce do céu. Se alguém dele comer, viverá eternamente. E o pão que eu darei pela vida do mundo é a minha carne. Disputavam, pois, os judeus entre si, dizendo: Como pode esse dar-nos a comer a sua própria carne? Respondeu-lhes Jesus: em verdade vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tendes vida em vós mesmos. Quem comer a minha carne e beber o meu sangue, tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Pois a minha carne é verdadeiramente comida, e o meu sangue é verdadeiramente bebida. Quem comer a minha carne e beber o meu sangue, permanece em mim e eu nele. Amém? Quem pode distribuir para nós, por favor? Amém. Todos pegaram. Mateus capítulo 26, versículo 26. Enquanto comiam, tomou Jesus um pão e o abençoou, e o partiu, e o deu aos discípulos, dizendo: Tomai, comei, isto é o meu corpo. Podeis comer. Amém, Senhor. Queremos nessa noite, nesse momento simbólico, Deus, que fazemos aquilo que é o teu mandado, Senhor, que é a tua ordenança, de lembrança daquilo que já foi feito e aquilo que ainda há de vir, que é a presença do Senhor, para nos buscar, para nos levar à tua presença e vivermos com o Senhor eternamente. É através desse ato de esperança, desse ato de alegria, que nos lembramos, Deus, da obra das tuas mãos, da obra do amor de Deus, que foi enviar o Senhor para que se sacrificasse naquela cruz e derramasse o teu sangue e ter deixado essas ordenanças para nós, para que a gente entenda que não estamos sós neste mundo, apesar dos planos de Deus ser que Jesus voltasse aos céus, mas ainda não estamos sozinhos neste mundo, Pai. O Senhor deixou o Espírito Santo conosco e a promessa de que o Senhor irá voltar. Muito obrigado em nome de Jesus Cristo. No 27, Mateus 26, 27. A seguir tomou um cálice e, tendo dado graças, o deu aos discípulos, dizendo: Bebei dele todos, porque isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos, para remissão de pecados. E digo-vos que, desta hora em diante, não beberei deste fruto da videira,
até aquele dia em que o hei de beber novo convosco no reino de meu Pai. Amém? Podeis beber. Amém, Senhor, nosso Deus e nosso Pai. Obrigado, Senhor Jesus, porque esta é a nova aliança, o novo tempo, o tempo de reconciliação com Deus, onde nós nos tornamos filhos do Senhor, onde nós temos uma herança, Deus, no céu, onde nós temos parte com o Senhor, Pai. Muito obrigado por essa alegria, por essa esperança, por aquele sangue que foi derramado, que nos traz vida. Sem este sangue nós não temos vida em nós mesmos, diz a tua palavra. Mas agora sim temos vida, porque o Senhor derramou o teu sangue para nos livrar daquilo que nos condenava, Deus. Aquilo que tirava a nossa alegria e a nossa paz. Mas hoje temos paz e alegria no Senhor, Pai. Muito obrigado, em nome de Jesus, e toda a tua igreja te agradece. Amém. Amém. Glória a Deus. Irmãos, uma boa semana, que Deus acompanhe, que semana que vem, se Ele permitir, que nós estejamos todos aqui de novo reunidos. Amém. Uma semana abençoada para todos. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do nosso Deus e Pai, a comunhão do doce Espírito Santo sejam com todos nós hoje e sempre. Amém? Amém. Uma boa semana.